Bem-vindo ao canal e podcast MetaCérebro, onde discutimos neurociências para melhorar sua memória, foco e aprendizagem. Afinal, onde se localiza no cérebro cada tipo de memória? Eu sou o professor Cleiton Mendes, sou neurocientista do Laboratório de Citogenética Humana da UFPA e neste vídeo eu vou lhe explicar onde localizam-se as memórias no nosso cérebro. Claro, vou abordar as principais e da maneira mais simples possível e objetiva para a sua prática diária. O primeiro tipo é a memória operacional. A memória que dura de milissegundos a 2 a 3 minutos, que você necessita para resolver uma situação específica que está acontecendo agora. É conhecido como uma memória online, que você pode entender melhor em outros vídeos aqui. Essa memória se localiza no córtex pré-frontal medial e, claro, se comunica com muitas outras áreas, entre elas as principais, o hipocampo e a amígdala cerebral, que são responsáveis pela transformação da memória e também evocação. Já a memória de curto prazo e longo prazo tem a sua localização no hipocampo, córtex entorrinal e também córtex parietal, essa parte aqui, tá? O hipocampo, córtex entorrinal e córtex parietal. E é claro que outras áreas também estão envolvidas, mas as principais são essas. A memória de curta duração e longa duração, elas possuem semelhantes áreas envolvidas, tá? O que muda é o seu processo bioquímico, levando em consideração outros pontos que você pode ver aqui em outros vídeos. Agora vamos classificar a sua localização levando em consideração outros fatores, por exemplo, memórias procedurais e memórias semânticas. O que são isso? Memórias semânticas são as memórias que fazem parte das memórias declarativas. Vamos deixar mais claro assim. Memórias declarativas são memórias que você consegue declarar, por exemplo, o nome de alguém, um conteúdo que você fala. Então, memórias declarativas. As memórias declarativas, elas localizam-se, elas necessitam do hipocampo para serem declaradas. Tá? Então, existe a necessidade do hipocampo para ser acessada essa memória declarativa, que segundo algumas teorias também, ela está distribuída em várias áreas cerebrais. Quando você está utilizando, por exemplo, a informação de maneira multimodal, ou seja, a mesma informação você escreve, fala e ouve, você está utilizando uma característica que chama de multimodal. Teoricamente, essa memória depois, se transformada em longo prazo, ela é distribuída pelo córtex nessas áreas específicas. Então você aumenta a representatividade dessa memória em diferentes partes do córtex, mas o hipocampo é necessário para evocar essas memórias declarativas, por exemplo. E existe um outro tipo de memória que também possui uma localização específica, são as memórias procedurais, de procedimento, memórias como andar de bicicleta, como tocar piano, por exemplo, de certa forma. Memórias procedurais, elas estão localizadas no núcleo caudado, estriato e em outras regiões, mas principalmente essas duas áreas. Então perceba que quando você está alterando o hipocampo, no caso de algumas patologias, como Alzheimer, por exemplo, quando você tem a alteração do hipocampo, você perde evocação de memória, porque ela necessita do hipocampo. Percebe o nosso exemplo? Então, a localização da memória declarativa necessita do hipocampo para ser acessada. Mas é comum que o paciente desse tipo de patologia não tenha perdido as habilidades de procedimento, procedurais. Então, perder a informação declarativa é uma coisa, perder uma informação de procedimento é outra, porque elas estão localizadas em áreas diferentes do cérebro. Então, sim, pode perder a informação evocada do nome de alguém, de alguma informação específica declarativa, mas pode manter a memória de procedimento, sim, porque estão localizadas em regiões cerebrais diferentes e possuem processos de evocações diferentes também. Beleza? Então, existem muitas outras formas de explicar as localizações da memória. Eu foquei na maneira mais simples possível, objetiva, para você entender no seu dia a dia aí. Beleza? Então, esses são os tipos de memória e as suas localizações cerebrais principais. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui no canal, deixe a sua dúvida aqui nos comentários que eu vou responder em outros vídeos também. E acesse aqui embaixo na descrição o link para você conhecer o método hipermemória e também conhecer as fontes, o método hipermemória de aprendizagem que eu criei e conhecer também as fontes que eu utilizo sempre nos meus vídeos aqui. Um forte abraço, Deus abençoe você, nos vemos nos próximos vídeos.